5 malefícios da procrastinação na nossa vida. O que ela pode fazer com a gente? Será que é só a gente ficar enrolando para fazer as coisas? Será que é só esse tipo de enrolação que a gente tem a partir da procrastinação? A resposta é não. A gente pode ter diversos outros malefícios e a gente vai falar aqui para vocês. A gente tem afetados todos os nossos campos quando a gente procrastina: campo mental, campo emocional, campo físico e campo espiritual. A gente pode ter todos esses campos desequilibrados. A gente consegue harmonizar e reequilibrar através do tarot frequencial? Consegue. Quando nós procrastinamos, nós conseguimos trazer malefícios para esses 5 campos. O primeiro deles, o primeiro campo a ser afetado pela procrastinação, é o campo da nossa mentalidade. O nosso campo mental, ele é afetado pela procrastinação. E quais são os sintomas de um campo mental afetado pela procrastinação? Ansiedade, depressão, dificuldade em tomar decisões, estresse, angústia, uma sensação de obesidade mental, como se você tivesse ali com milhares de pensamentos na sua cabeça e você não consegue separar uma coisa da outra. É como se você ficasse o tempo todo perdida. A procrastinação leva a um sintoma, e esse sintoma leva à procrastinação. Ou seja, isso se retroalimenta. Quando a gente, por exemplo, procrastina alguma coisa, a gente atrasa coisas que a gente tem para fazer, a gente acaba sofrendo, inclusive, com esses desequilíbrios, como eu disse para vocês, no nosso campo mental, e esse é só um, a gente ainda vai falar dos 4. E esses desequilíbrios levam a mais procrastinação. Perceba como nós podemos alimentar a nossa energia do bem ou do mal. E isso vai se retroalimentando. Eu procrastino, me sinto ansiosa. Me sinto ansiosa, procrastino ainda mais. Então, esses são alguns dos sintomas, uma forma de afetação, inclusive, no nosso campo mental, da procrastinação. E isso acontece de uma forma muito recorrente, inclusive porque afeta a nossa capacidade de pensar com clareza. Nós começamos a não ter clareza sobre os nossos pensamentos. Perceba, é como se a gente estivesse ali sempre com dificuldade de escolher alguma coisa, porque não é claro para todas nós qual seria a melhor opção. Então a gente faz o quê? Empurra com a barriga. A gente vai empurrando, 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 como se aquilo ainda não tivesse chegado no ponto primordial que eu preciso para poder transformar aquela situação. Então isso é muito importante, muito importante. Primeiro, desequilíbrio da procrastinação, nosso campo mental: ansiedade, depressão, dificuldade de tomar decisões e de pensar com clareza. A gente não consegue pensar com clareza, a cabeça fica ali um turbilhão, uma loucura. Segundo campo que a procrastinação pode afetar: o nosso campo emocional. O nosso campo emocional também é afetado através da procrastinação. Como é que ela afeta o nosso campo emocional? A gente sente mais culpa, a gente sente mais vergonha, a gente sente uma baixa autoestima muito grande e uma falta de autoconfiança. Isso faz com que a gente sempre tenha que ter o aval das outras pessoas para que a gente possa agir. É como se a gente nunca conseguisse agir porque a gente precisa do aval para saber se a gente está certo. Ou seja, a gente não confia na nossa decisão. E por que a gente não confia na nossa decisão? Porque o nosso campo mental está em desequilíbrio, nós não temos clareza. Percebe como há uma afetação generalizada? A gente se sente culpada quando determina alguma coisa. É como se a gente estivesse sempre com uma autocobrança a nível hard, assim, muito alto. Ela também afeta o nosso campo emocional. Qual é o outro campo que a procrastinação consegue também afetar? O nosso campo físico. Isso mesmo, o nosso campo físico é afetado através da procrastinação. O que a gente pode apresentar no nosso campo físico quando a gente procrastina? A gente pode ter insônia, a gente pode ter taquicardia, a gente pode ter uma baixa fabulosa de energia física, cansaço, uma sensação de cansaço. Mesmo que você não tenha feito grandes esforços, você está ali se sentindo cansada.
Você começa a ficar muito estressada. E esse estresse tem uma descarga química no seu corpo. E detalhe, digo mais, segundo as últimas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, prestem muita atenção no que eu estou falando, porque essas palavras não são minhas. De acordo com as últimas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a grande maioria das doenças que nós apresentamos no nosso campo físico, inclusive câncer, podem ser originadas através do estresse. Porque o estresse, ele não é apenas uma manifestação da nossa irritabilidade ou do nosso estado mental. Ele produz descargas químicas no nosso corpo e essas descargas químicas do nosso corpo interferem na nossa saúde, causam uma baixa imunidade da nossa saúde, a gente fica com uma baixa resistência e aumenta a ansiedade também. Então, todos esses são sintomas que nós temos pela procrastinação. E para mim, a gente ainda tem uma outra afetação no campo que para mim é o mais importante de todos, porque quando esse campo está em desequilíbrio, todos os outros entram em desequilíbrio como uma escadinha, uma verdadeira escadinha. O nosso campo espiritual, o nosso campo espiritual entra em desequilíbrio. E o que acontece quando a nossa procrastinação desequilibra o nosso campo espiritual? Será que vocês imaginam? Quando a procrastinação desequilibra o nosso campo espiritual, nós nos desconectamos da nossa missão de vida. Nós temos mais dificuldade de enxergar o nosso propósito. O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero? A gente se desconecta da nossa missão de vida. A gente se desconecta do nosso propósito de estarmos vivas por causa também da procrastinação. É óbvio que a gente pode ter outras questões correlacionadas, mas eu quis trazer aqui pontos importantes para vocês entenderem o perigo disso na nossa vida. Passamos a não acreditar em nada. Mas você sabe por que você passa a não acreditar em nada? Porque você não se sente realizadora de nada. Percebe que uma coisa está conectada à outra? Você não acredita em nada porque você nada realiza. Quando nós temos dificuldade em realizar algo que é nosso, nós temos também dificuldade em acreditar e termos esperanças nas mudanças que podem acontecer. Então preste atenção. Se nós procrastinamos, nós nos desconectamos da nossa espiritualidade, perdemos a nossa missão, a nossa conexão com o propósito. Nós temos problemas físicos, insônia, taquicardia, falta de disposição, baixa energia física, estresse, baixa resistência. As nossas células protetivas, elas, adormecem e a gente fica mais doente. Nosso campo mental é afetado pela ansiedade, pela depressão, dificuldade em tomar muitas decisões. O nosso campo emocional, ele também é extremamente afetado. Culpa, vergonha, inadequação, eu não falei isso aqui para vocês, mas nós também começamos a nos sentir inadequadas, indesejadas, deslocadas. Nós começamos a questionar se as pessoas realmente gostam da gente ou não. Há uma sensação de rejeição muito grande. Por quê? Porque nós não nos tornamos realizadoras. Vamos mudar essa frequência?